Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então, hoje, a proposta da nossa meditação girará em torno da humildade, tendo como ponto de partida a humildade de Nossa Senhora. E podemos pensar um pouco, pensando em Nossa Senhora, o que caracteriza uma pessoa humilde? Talvez, em poucas palavras, e é o que nós vemos muito claramente em Maria, alguém que soube estar no seu lugar. Alguém que soube estar no seu lugar, no momento adequado, e atuar como bom instrumento. Estar no seu lugar. Quando o anjo anuncia os planos de Deus para ela, ela se deixa conduzir. E quando se apresentam as situações inóspitas, lá para o crescimento do seu filho, o nascimento e depois o crescimento do seu filho, ela se deixa conduzir. Quando vê a necessidade de ajuda daqueles esposos na sua festa de casamento, lá nas bodas de Caná, estando no seu lugar, quando eu digo estar no seu lugar, não é propriamente um lugar de apoucamento. Nesse caso, é justamente ao contrário. Ela estava no seu lugar e ela revolucionou a festa. Ganhou até um protagonismo, porque resolveu o assunto da falta do vinho da festa do casamento. E nos momentos de brilho de Jesus, não vemos Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela está no seu lugar. Quem está brilhando é o seu filho, fazendo os milagres, curando os doentes. E depois, quando todo mundo foge, ela ganha o protagonismo na paixão de Cristo. Alguém que sabe estar no seu lugar, desempenha o papel de bom instrumento nas mãos de Deus e, por isso, participa com ele de ações espetaculares. Um exemplo nesse sentido são os apóstolos. Foram homens fiéis que viviam uma fidelidade atualizada constantemente, fruto da luta por serem de verdade o braço direito de Deus no mundo. Essa ideia de Nossa Senhora, pensarmos na humildade, estar no seu lugar, e propriamente qual o lugar? O lugar do bom instrumento. Todos nós utilizamos instrumentos no dia a dia, para o trabalho, para o nosso estudo, para a prática de um esporte, para um descanso, na diversão. E quando nós podemos escolher esses instrumentos dentre vários, temos experiência que nem sempre o mais vistoso é o que melhor funciona. Inclusive, nos enganamos algumas vezes por deixar-nos levar somente pela aparência, pela marca, e constatar que aquele instrumento não funciona de maneira adequada. Deus, ele necessita na Terra de um braço direito, de braços direitos, digamos assim, um instrumento, você e eu, adequado, que funcione.
que funciona mesmo, não somente na aparência. Porque só a aparência de instrumento, ele deixa de ser instrumento. Jesus, ele deseja continuar o seu testemunho, ele deseja continuar o seu serviço por meio de nós, seus instrumentos. Essa é a grande missão da vida dos cristãos, desde que Nosso Senhor deixou essa terra na ascensão, e depois voltará no final dos tempos, e nesse intervalo somos nós que daremos testemunho, somos nós que faremos o que ele fez. E talvez possamos pensar como é incrível que Deus queira contar com a nossa ajuda e, além disso, nos premiar por umas obras que, na verdade, são suas. A vocação cristã que nós recebemos no batismo é uma demonstração concreta de como Deus quer que vivamos essa realidade de instrumentos. E nesse momento do batismo, ele nos capacita para sermos santos, para sermos apóstolos, bons instrumentos nas suas mãos. Novamente, Deus não necessita de nós, mas quer contar conosco. Por isso, me parece razoável que nós não queiramos defraudá-lo, pelo contrário, que queiramos efetivamente ser um bom instrumento nas suas mãos, na nossa passagem pela terra. Então, uma primeira disposição que podemos fomentar no nosso interior, nessa linha de sermos instrumentos, deixar que Deus se apoie em nós, se utilize de nós, é cuidar melhor da nossa vida cristã. Assim como nós procuramos cuidar da nossa vida corporal, nós procuramos cuidar da nossa vida acadêmica, nós procuramos cuidar da nossa vida profissional, da nossa vida afetiva, vamos cuidar melhor da nossa vida cristã. Alguma vez pode ocorrer que, ao ver as exigências da vida cristã, ao olhar essas metas, essa proposta de santidade pessoal, a necessidade de sermos uma boa referência para as pessoas encontrarem a Deus, e vendo as nossas possibilidades, as nossas debilidades, entrar um certo desânimo. É muito o que se me pede, para o pouco que eu posso oferecer. Interessante que São José Maria, ele passou por uma situação muito concreta que se materializa exatamente isso que eu estou comentando. Diante de um panorama enorme que se apresentava diante dele, num determinado momento da sua vida, ele também desanimou. Concretamente, no mês de agosto de 1958. Era a primeira vez que São José Maria ia para a Inglaterra, para Londres. E ele estava lá, caminhando pelas ruas de Londres, e vê toda aquela gente ir de um lado para outro, pessoas de nações, línguas bem diferentes, e via lá, indo para lá e para cá, africanos, asiáticos, hindus, e essa sensibilidade de um homem que ama percebe que as pessoas estão frias, que caminham em silêncio, sem olhar umas para as outras, como que ignorando os outros. E talvez tenha pensado isso e é quando se vê desanimado, sem forças, poxa vida, como tocar o coração dessas pessoas para elas saírem de si mesmas?
E um pouco desanimado por essa perspectiva, ele se dirige a Deus no seu interior, nesse movimento de oração, de conversa com o Senhor, ali mesmo na rua, e no seu interior ele diz baixinho: isto aqui, Senhor, escapou das tuas mãos. Londres é muito Londres. Eu não posso, Senhor, eu não posso. Quer dizer, eu não tenho condições de ajudar essas pessoas a mudarem de vida. Isso, ele conta tudo isso. Ele se sentia com poucas forças nesse momento, como nós, tantas vezes, que queremos fazer muitas coisas e não sai. E naquele momento, São José Maria, como ele já tinha feito outras vezes, ele não fica somente nos pensamentos, ele não fica somente nas preocupações, ele reage, ele pede ajuda a Deus e a resposta vem. Quando nos dirigimos a Nosso Senhor, sempre somos ouvidos. E de alguma forma a resposta vem. E conta São José Maria: de repente, no meio da rua, pelo qual ia e vinham tantas pessoas de todas as partes do mundo, dentro de mim, no fundo do meu coração, senti a eficácia do braço de Deus. Tu não podes nada, mas eu posso tudo. Tu és a inaptidão, mas eu sou a onipotência. Eu estarei contigo e haverá eficácia. Era Jesus falando que fosse um bom instrumento nas suas mãos, que fosse humilde, que as coisas sairiam, e como saiu. De fato, o trabalho do Opus Dei pôde começar na Inglaterra, desenvolver-se e tocar o coração de muitas almas naquele país. Portanto, fora com os desânimos diante das próprias falhas, os retrocessos na vida espiritual. Justamente quando isso acontece, em geral é a soberba atuando. Ela que acaba gerando o comodismo, acaba gerando a paralisia, a perplexidade. Então o caminho é esse, cuidar melhor dessa nossa amizade com Cristo, um tema que vira e mexe e volta a essas meditações, não por falta de criatividade para falar de algum tema, mas é que realmente é um caminho importante. E será justamente essa amizade que nos fará bons instrumentos de Deus. Sobretudo nesse âmbito de ajudar as pessoas a melhorarem, ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus, os homens, as mulheres. Nós podemos unicamente realizar obras proporcionadas à nossa natureza. Essa natureza debilitada, essa natureza ferida após o pecado original. Por isso, se nós queremos promover, se nós queremos oferecer o bem aos outros com eficácia, que efetivamente acolham esse bem que nós queremos oferecer, que efetivamente acolham a Deus. Nós necessitamos da ajuda de Deus, sozinhos não podemos. Somente os nossos argumentos, somente a nossa capacidade de persuasão, somente a força do nosso temperamento para sermos o bração direito de Deus não são suficientes. Que nós aprendemos na doutrina católica que pela graça o homem é levado por cima das suas próprias capacidades, elevado por cima das suas próprias forças. Por isso, as nossas ações podem ganhar eficácia nesse âmbito que estamos comentando. E perceberemos como no relacionamento com as almas, o Espírito Santo vai se apoiando na nossa palavra para mover as pessoas. Eu creio que vários de nós já tivemos experiência de participar do envolvimento das pessoas com Deus, sem muito saber como, do ponto de vista humano, isso pode ter ocorrido. Mas o fato é que aquela pessoa se apoiou em nós. E isso dá uma alegria muito grande.
uma alegria humilde, colocando-nos no nosso lugar. De fato, fizemos um esforço para tentar ajudar aquela alma, mas se vê que quem tocou o coração dela não foram os nossos argumentos, porque a gente tem consciência de que foram pobres aqueles argumentos, de que foi pouco o que nós fizemos para o muito que aquela pessoa captou, enxergou, viu, e por isso decidiu deixar a sua má vida ou a sua vida tíbia de lado para seguir nosso Senhor. Agora, para que isso ocorra, precisamos tirar os obstáculos para a ação de Deus na nossa vida. Sermos como o bom pincel nas mãos do artista. É um paralelismo que São José Maria gostava de utilizar e me parece muito feliz. O pincel nas mãos do artista, aquele artista que vai pintar um quadro, uma aquarela, que vai pintar um quadro a óleo, precisa do pincel, um pincel de boa qualidade, de maneira que permita fazer traços grossos, ou quando necessário traços finos, imprimir em alguns momentos tons fortes, outros mais delicados, que nós percebemos que o pincel precisa subordinar-se ao que queira o pintor. É o pintor e não o pincel que decide pela combinação das cores. É o pintor, não o pincel, quem dá harmonia ao quadro. É o pintor e não o pincel o ator da obra. Acho que nenhum de nós aqui foi a um museu e via lá que a assinatura do quadro era a marca do pincel. A assinatura do quadro é do pintor. E o pincel precisa ter um bom cabo para que se adapte perfeitamente à mão do pintor. E vamos percebendo como as qualidades do pincel são válidas na medida em que estejam subordinadas aos desejos do artista. Um pincel, isso também é uma forma até um pouco jocosa assim, de falar de São José Maria, um pincel que quisesse constantemente escapar das mãos do pintor não serviria. Por melhor que fossem as suas cerdas, a sua empunhadura, se ele não fosse dócil à mão do pintor, não serve. E o que nós vemos? Que um bom pintor pode fazer obras mestras com um pincel imperfeito. Um bom pincel sem pintor não serve para muita coisa. E voltando à nossa realidade, na nossa vida, o único indispensável é a ação de Deus onipotente que, ao querer contar conosco como instrumento, é para fazer-nos participar por pura bondade da sua alegria. Portanto, a nossa ação, que em si mesma vale pouca coisa, somos um mero pincel, pode chegar a ser fonte de vida sobrenatural, pode de verdade agradar a Deus, pode de verdade ser caminho de santidade. Umas palavras muito verdadeiras de São José Maria, que eu creio que ilustram muito bem isso. Quando Deus Nosso Senhor projeta alguma obra em favor dos homens, pensa primeiramente nas pessoas que vai utilizar como instrumentos e lhes comunica as graças convenientes. Então, podemos pensar isso, que quando Nosso Senhor projeta alguma obra em favor dos homens, quando Ele projeta a conversão de uma alma, quando Ele projeta a reaproximação de Deus de uma pessoa, pensa primeiramente nas pessoas que vai utilizar como instrumentos. Pensa em você e em mim. Pensa em você lá no trabalho, pensa em você lá na faculdade, pensa em você lá no colégio, pensa em mim. E comunica as graças convenientes. Logicamente, ele oferece essas graças, mas ele não impõe. Ele conta com a nossa docilidade. Não somos instrumentos inertes, sem vida. Nós somos instrumentos livres, que podemos aceitar ou não, que podemos abrir-nos
a Nosso Senhor ou não. Por isso, colocar a nossa inteligência, a nossa vontade, o nosso coração para sermos esses instrumentos aptos, disponíveis para participar da ação de Deus. Vamos pensar um pouco nesse momento de oração, fazendo um pouco de exame. Essas meditações servem um pouco para isso. Será que, com todo respeito a cada uma, não será que algumas vezes somos um pincel um pouco enjoadinho? Estamos muito pendentes do próprio gosto. Temos que deixar Deus atuar e não colocar obstáculos à ação da graça. É bom que tenhamos consciência das próprias fraquezas, mas ao mesmo tempo do poder misericordioso e onipotente de Deus. Pela nossa união com o Senhor, pela vida interior, chegará o amor de Deus, o seu poder, a sabedoria divina às nossas almas. E com isso, vamos vislumbrando um panorama promissor, esperançoso, para atuar de uma forma ou de outra. E talvez nesse momento da meditação, dentro desse exame, dessa reflexão que nós podemos aproveitar para fazer, olha, pode passar no interior de nós o questionamento: puxa vida, mas eu prefiro ficar no mais fácil. Eu prefiro uma vida mais tranquila. É pecado? Propriamente não. Mas essa vida mais fácil, esse preferir o mais tranquilo, é o ambiente mais adequado para desenvolvermos um profundo egoísmo no modo de encarar a vida. Esse é o ponto. O que nós precisamos fazer então para sermos bons instrumentos, como foram os santos, como foi Nossa Senhora? Trago uma recomendação de São José Maria. Tendes presente que o Senhor quer que os instrumentos façam o possível para estarem bem dispostos. Procurar que nunca falte essa boa disposição, e desse modo se multiplicarão à nossa volta todas as coisas boas, ficarão repletas de luz e sal as inteligências e os costumes. Procurar que nunca falte essa boa disposição. São Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele apresenta o currículo do bom instrumento de Deus. Quando a gente lê as cartas de São Paulo aos Tessalonicenses, a gente percebe que São Paulo está contente escrevendo para eles. Você vê que eles estão correspondendo, você vê que é gente boa, é um pessoal sério, fiel no seguimento de Cristo. E São Paulo reconhece isso e deseja ajudá-los na perseverança. E comenta lá na segunda carta aos Tessalonicenses, logo no primeiro capítulo: sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos. São Paulo está contente. Aliás, com muita razão, visto que a vossa fé vai progredindo sempre mais e desenvolvendo-se a caridade que tendes uns para com os outros. De sorte que nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, pela vossa constância e fidelidade no meio de todas as perseguições e tribulações que sofreis. Elas constituem um indício do justo juízo de Deus e de que sereis considerados dignos do reino de Deus pelo qual padeceis. Então, dentro do currículo do bom instrumento que São Paulo vê lá nos Tessalonicenses, o que ele destaca? Fé e caridade. Vamos pedir mais fé, vamos pedir mais caridade a Deus. São dons, são presentes. Por isso, nós podemos fazer por merecer e podemos pedir, como a gente faz no nosso aniversário, numa festa, e a gente pede lá um presente e fazemos por merecer.
Então, quando pedir fé e caridade? A missa. Mesmo agora, pela televisão, pode ser um grande momento para isso. Entre os vários pedidos que possamos ter de levar à missa, pedir a fé e a caridade. O que São Paulo destaca aqui dos Tessalonicenses e que está dentro desse currículo do bom instrumento? Constância e fidelidade. Todos nós temos que enfrentar dificuldades, tribulações, contrariedades, tribulações exteriores que vêm do acúmulo de tarefas, tribulações interiores que algumas vezes têm origem em suportar a nós mesmos, perseguições. Imaginou que nenhum de nós está sendo ameaçado de morte pelo fato de ser cristão, mas olha, ameaçado de morte não, mas pode ocorrer que soframos alguma incompreensão por parte de amigos, de colegas, que não entendem bem a nossa postura e, para dizer de uma forma mais coloquial, pegam um pouco no nosso pé. Constância e fidelidade, pedir ajuda a Deus para perseverar e não desanimar. O desânimo, ele tira a eficácia do instrumento. Temos as nossas experiências, por isso precisa ser combatido o desânimo. É algo que gera não só um incômodo para nós mesmos, mas também para as pessoas que vivem conosco. É chato ter uma pessoa desanimada ao nosso lado. Então, mais propriamente do que evitar o desânimo, como ele está relacionado aos nossos sentimentos, talvez não tenhamos assim um perfeito domínio da situação. Então, aprender a sair rápido dos nossos estados de desânimo. Aprender. O Opus Dei enfrentou vários ataques ao longo da sua existência, algo mais ou menos comum na história das instituições da Igreja, não foi só com o Opus Dei que isso ocorreu. E nesse contexto é que o antigo prelado da obra comenta um episódio interessante sobre São José Maria. São José Maria enfrentou muitas dificuldades para levar em frente a obra. Uma das mais duras foi a incompreensão dos bons, pessoas boas que não compreendiam o Opus Dei e atacavam o Opus Dei como coisa ruim. Alcançou tanta intensidade que durante uma temporada perguntava cada dia a Dom Álvaro: de onde nos insultarão hoje? Mesmo que, como é natural, lhe doíam esses ataques, não lhe tiravam o bom humor, nem esperança, nem mesmo lhe roubavam energias que necessitava para seguir impulsionando o trabalho apostólico. Quando chegava a hora de dormir, se nesse dia havia recebido novas notícias de calúnias, pedia a Deus: deixa-me dormir, que amanhã tenho que trabalhar por ti. E dormia bem, sem ter que tomar nenhum remédio. Essa constância, essa fidelidade arrancada de Deus, pedir, nesses momentos que pode vir o desânimo, pedir ajuda para sairmos desse desânimo, ou, lógico, procurar conversar, ventilar isso com alguma pessoa que de fato possa ajudar-nos, é um caminho interessante também. Depois, dentro desse currículo do instrumento humilde que São Paulo apresentava lá aos Tessalonicenses, aprender a lidar com as limitações. Somos limitados, somos pessoas limitadas. Nós somos pessoas limitadas, nós não somos pessoas inúteis. Somos pessoas limitadas na linha de que não chegamos a tudo, de que temos as nossas falhas. Por isso, nós precisamos ser corrigidos e que possam dizer-nos as coisas sem desculpas, sem justificativas, para que melhoremos. E às vezes isso dói. Mas olha, o instrumento precisa. Eu trago aqui o trecho de um livro. Para quem conhece, é um livro do Dom Rafael Llano, um bispo do Opus Dei que já faleceu
e que ele tem muitas histórias nos mais variados âmbitos, e no seu trabalho como bispo, ele acabou tendo contato com muitas situações nesse âmbito com os sacerdotes, com os seminaristas, e ele que conta essa história. Um padre de certa idade, que celebrava ao lado do seu bispo, quando chegou à parte referente a ele, disse: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, com o nosso indigno bispo Ronaldo. O bispo, depois da missa, disse-lhe: Não fica bem você dizer isso. Mas, retrucou o sacerdote, o senhor também diz: Eu, vosso indigno servo. Mas não é o mesmo eu falar isso e você falar. É verdade, respondeu o padre, há uma diferença. Eu acredito no que digo e o senhor não. Então, escutar algumas coisas, às vezes é duro, mas é importante se queremos ajuda para que nos transformemos em bons instrumentos. Então, esse ponto de aprender a lidar com as limitações, porque, insisto, somos pessoas limitadas, não inúteis. Saber lidar com as limitações, admitir, reconhecer as próprias falhas. Agora, enfim, não é que tenha muito presente isso, mas há vários anos atrás havia, nem sei se continua, havia uma roupa, uma marca de roupa de praia, assim, de surf, era No Stress, a marca. Então, interessante, né? No stress, diante do que vão ou não vão falar, de que vão dizer, olha, aceitar sim. Aceitar sim. Trago novamente uma passagem de Dom Rafaeliano, também um livro dele, que ele comenta: por que tanta tensão? Que nível de perfeição absurdo estamos tentando atingir, tão alto que não nos permite fazer uma pausa, descansar, relaxar? Temos de conseguir um ajustamento aos nossos reais recursos, possibilidades e qualidades. Ao fazê-lo, teremos de descer 1 ou 2 degraus em nossa escala de autoavaliação, porque a maioria das pessoas que sofrem de estados ansiosos ou depressivos encontra-se, na verdade, submetida à tensão que deriva da ambição de fazer o papel de super-homem, sem nenhuma base na realidade. Todos nós estamos sujeitos às limitações e fraquezas e, portanto, temos o direito, ele coloca entre aspas, de nos enganarmos de vez em quando, de estarmos cansados e confusos, de deixarmos de estar à altura dos nossos padrões, de incidirmos no erro, de termos os nossos defeitos, de fracassarmos. Tudo isso, serenamente aceito na presença de Deus, dá-nos muita paz e vai ajustando-nos pouco a pouco uma atitude humilde. Deus quer contar com instrumentos humanos nesta terra, portanto, Ele sabe, por serem instrumentos humanos, instrumentos limitados, insisto, não instrumentos inúteis. Os instrumentos perfeitos já estão com Ele no céu. Quer contar com esses instrumentos, com você e comigo, e está disposto a capacitar esses instrumentos. Só que precisamos deixar. E como nós deixamos, estando no nosso lugar. Santa Maria foi um instrumento perfeito nas mãos de Deus. Vamos pedir a sua intercessão junto a Jesus, para que tenhamos a docilidade necessária para adaptar-nos perfeitamente como o pincel nas mãos do artista, adaptar-nos ao querer de Deus para nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.